Dora Guimarães. Dora Guimarães. Meu nome é Maria Auxiliadora. Porque minha família gosta muito de Maria Auxiliadora, né? Gosta. Deixa eu te contar. A Guimarães Rosa tinha uma irmã chamada Maria Auxiliadora, né? Aí eu comecei, bom, começar do início. Uma vez, em 1990, eu fiz uma oficina de narração de histórias com um casal da Venezuela. Ele era meu amigo brasileiro e ela venezuelana. E eles eram contadores lá em Caracas. E eles vieram a Belo Horizonte e deram uma oficina de narração na livraria Miguelim. E como eles estavam hospedados na minha casa, eles falaram: Dora, vão, né, para vocês participar da oficina. Eu falei: não, nunca vou contar história. Não, vai com a gente, né? Então eu fui com eles mais para acompanhá-los, né? E era oficina, chama Oficina Conta Contos, a arte de contar histórias. E eles fizeram o curso com cubanos, há anos atrás. E aí eu fui com eles e fiz a oficina e acabei gostando. E eu direcionei já a narração para o conto literário. Quer dizer, a oficina deles não era para contos literários, mas eu já direcionei para isso aí. Porque quando eu era adolescente, eu gostava de... Quando eu lia um texto, um romance, uma coisa assim, se eu encontrava uma parte assim, mais poética, mais lírica, eu copiava e ficava falando aquilo. Eu gostava de ficar repetindo, sabe? Aquelas palavras, aquela poesia e tal. Então, por isso que na oficina, eu já me direcionei para o conto literário. E depois disso, eu comecei a preparar contos de vários autores. Eu dava aula na época de português e comecei a contar para meus alunos, né, as histórias. E eu vi como que eles gostavam, sabe? Adolescentes, né? Eles gostavam de ouvir, pediam até que eu repetisse a história depois. Então eu preparei Marina Colasanti, preparei para Clarice Lispector, Carlos Drummond, Gabriel Garcia Marques e outros autores. E até que um dia eu falei: gente, eu já era apaixonada com Guimarães Rosa, né? Eu vou preparar um conto de Guimarães Rosa, né? E aí eu procurei fita verde no cabelo, porque é pequenininho. Eu arrisquei com pouco, né? E preparei, gostei de contar. Aí eu fui procurar outros textos, né? E comecei então a narrar vários textos dele. E entra aí a Carlina Guimarães, que é prima do Guimarães Rosa. Ela é natural de Cordesburgo, mas ela viveu quase que a vida dela toda em Juiz de Fora. Ela era médica lá, médica ginecologista. E quando ela estava para aposentar, ela veio a Cordesburgo e encontrou aqui o museu praticamente fechado, sabe? Então ela falou: não, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou me aposentar e volto para cá e vou cuidar desse museu, porque ela conheceu o Guimarães Rosa, era prima dele. Então ela volta e ela tinha vontade também de trabalhar com as crianças de Cordesburgo, com os adolescentes, fazer um trabalho com eles, sabe? Então ela resolveu juntar as duas coisas, né? Ela conseguiu financiamento, né? Reconstruiu o museu e começou a pegar os jovens aqui e falar de Guimarães Rosa, né? E os preparou para serem guias no museu, tá? E aí isso aí foi o quê? 95, mais ou menos 95. E aí minha irmã contou para ela que eu narrava Guimarães Rosa. Ela falou: como? Não tem jeito de narrar Guimarães Rosa, não? Aí, coincidentemente, Elisa e eu, Elisa é a outra que dirige o Grupo Miguelim, somos duas. A gente ia apresentar no Palácio das Artes contos de amor, encontros e reencontros, na sala Sesquiate. E aí a gente contava vários autores e Guimarães Rosa. Então eu convidei a tia Carlina para nos assistir, né? Aí quando ela ouviu Guimarães Rosa sendo narrado, ela percebeu que era possível narrar, sabe? Ela falou que caiu a ficha, né?
E aí ela nos convidou para dar oficina para os meninos daqui. Porque a gente já dava oficina de narração de história. Não sobre Guimarães Rosa. Narrar histórias. Normal, né? E aí nós viemos, demos a primeira oficina, mas era jovens mais velhos, já fazendo o segundo grau, final do ensino médio. Então ficaram pouco tempo. Então ela falou, olha, então agora vocês vão dar para mim oficina para meninos de 10, 11 anos. Eu falei, você está louca? Como é que ele vai ensinar Guimarães Rosa para menino de 10, 11 anos? E ela era muito despachada, sabe? Muito viva. Ela falou, não, vocês dão oficina e eu me viro com eles, né? E realmente a gente deu oficina e ela ficou aqui encontrando com os meninos, lendo a obra, dando textos. Quando eu cheguei aqui, um tempo depois, eu falei, gente, olha o que a danada conseguiu realmente fazer, né? E aí eu comecei a vir aqui mais, né, com mais frequência para ajudá-la. Depois dei outra oficina, outra oficina. E agora a gente está na 11ª geração. Já tem mais de 25 anos isso, né? 25 anos. E em 2000 ela já começou a ter problemas de Alzheimer. E aí eu assumi o grupo, sabe, assim, direção, de preparar, né, e dirigir. E 4 anos depois, Elisa veio também. Aí nós duas começamos, então, a vir e preparar os meninos, né? E como funciona essa preparação para essa menina? Olha, primeiro, a gente até agora tem um grupinho do Fábio. O Fábio está preparando, são 10. Então, o Fábio começa assim, dando brincadeiras para eles, textos pequenininhos para eles preparar, que não é Guimarães Rosa ainda, né? É só para eles entrarem no mundo da narração. E depois, essa primeira fase, aí ele passa para a gente. E aí é que a gente começa a introduzir Guimarães Rosa. E a gente começa com Campo Geral, que é a história de Miguelim, né? E que é uma linguagem mais próxima deles, mais fácil. Você já leu? Então você tem que começar por esse aí, que é lindo, é Campo Geral. Está no livro Manuelzão e Miguelim. E aí, aos poucos, a gente vai dando para eles outras obras, né? Na medida que eles vão amadurecendo, a gente vai, né? E quando eles chegam no final do ensino médio, normalmente eles saem, porque eles têm que ir para Belo Horizonte, para outro lugar, para estudar, para trabalhar, porque aqui não tem, né? Não tem faculdade, não tem emprego, né? E outra coisa importante, os turistas chegam aqui, eles guiam o turista, né? Mostra a casa, né? Com os objetos e tal. E no final o turista vem para cá e eles narram um trecho da obra. Então o importante é isso aí, sabe? Eles saírem daqui com um pouco de Guimarães Rosa na cabeça, sabe? E outra coisa, é uma forma deles entrarem na obra, porque a obra é difícil. Então na hora que você ouve, fica mais fácil, sabe? Para a pessoa entender, né? E aí a gente tá, então, vai começar agora a 11ª geração e começar tudo de novo. Eu falei assim que eu não aguento mais ensinar miopia de Miguelim. 300 mil vezes, sabe? É os mesmos textos, claro, né? Não tem jeito. Mas aí é quanto tempo? É uma vez na semana, 2 vezes? Como é que são feitos esses encontros assim, para sair um Miguelim? Ah, pois é. Antes, quando eu morava em Belo Horizonte, porque tem 4 anos que eu moro aqui, mas antes a gente vinha de 15 em 15 dias, né? Então a gente reunia com eles sexta e sábado, né? Uma parte de sábado, e voltava para E o que você perguntou mesmo? Quanto tempo que vai para o seu Miguelim? O curso é o quê? 1 ano? 6 Ah, meses? tá. Na hora, essa fase inicial são alguns meses. Agora, para narrar mesmo, 1 ano mais ou menos. Porque
eles têm que fazer um estágio no museu, né? Antes de entrar, eles fazem um estágio no museu. E para fazer esse estágio, eles têm que ter no mínimo 3 textos preparados. Porque aí eles vêm para o museu para aprender a guiar. E aí é o Fábio que ensina para eles a guiarem, né? Aqui dentro. O meu nome é Ana Beatriz, né? Eu tenho 14. Pai, ser miguelim é algo muito legal, né? Eu gosto. Há quanto tempo você já é miguelim? Eu acho que tem uns 5 anos. Tem um processo, né, para ser miguelim. Como que é esse processo? A gente faz primeiro as inscrições, né? Daí tem as oficinas, que começam com o Fábio, que é aqui do museu. Aí a gente faz umas reuniões com o Fábio e assim ele faz várias dinâmicas, nos ajuda também com o público a falar bem. E aí depois ele entrega textos, não são textos de João Guimarães Rosa, são textos mais fáceis de outros atores. E aí com isso, se você passar na seleção, você é distribuído para a Dora e para a Elisa, que são nossas professoras atuais. Aí você já começa a ganhar texto de João Guimarães Rosa mesmo, só que mais fácil no início, né? E depois vai pegando os mais difíceis. Aí para receber a blusa é mais ou menos 2 anos. Aí a gente recebe a blusa e a gente aprende a guiar a casa e a narrar os textos. Muito obrigado por Nada. essa narrativa. Obrigada a você. Diadorim e eu. Eu estava o tempo todo quase com Diadorim. Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Com assim a gente se diferenciava dos outros, porque Jagunço não era muito de conversa continuada, nem de amizades estreitas. Ah bem, eles se misturam e desmisturam, de acaso, mas cada um é feito um por si. De nós dois, juntos, ninguém nada não falava, tinham a boa prudência. Dissesse um, caçoasse, digo, podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente, que nem mais maldavam. E estávamos conversando, perto de rego, bicame de velha fazenda, onde o agrião dá flor, desse luz-luz e escurecendo. Diadorim acendeu um foguinho, eu fui buscar sabucos, mariposas passavam muitas por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam, puxava uma brisa, olhando do vento, revinha, com o cheiro de alguma chuva que estava por perto, e o chim dos grilos ajuntava o campo a quadrados. Por mim, só, de tantas minúcias, não era capaz de me lembrar, mas a saudade me lembra que se fosse hoje, Diadorim me pôs o rastro dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei, som como sapo sorumbavo, Diadorim, duro, sério, tão bonito, no relume das brasas. Quase que a gente não abria a boca, mas era um delém que me tirava para ele, o irremediável extenso da vida. Por mim, só, não sei, que tontura de vexame. Com ele calado, eu a ele estava obedecendo quieto. Quase que sem menos era assim. A gente chegava no lugar, ele falava para eu sentar. Eu sentava, não gosto de ficar em pé. Depois, ele via e sentava, sua vez, sempre mediante mais longe. Eu não tinha coragem de mudar para mais perto, mas essa ocasião, ele estava ali, mais vindo, a meia mão de mim, e eu me esquecia de tudo, num esparecer de contentamento. Deixava de pensar. Tudo bem? Tô aqui com essa moça linda que é miguelim. Conta pra mim seu nome completo. Como você começou a ser miguelim? O que te moveu? Eu me chamo Sofia, da Silva Nascimento. O que me comoveu a participar do miguelim foi a minha família. Pois meu pai queria muito que eu participasse, então eu comecei a participar do miguelim. E há quanto tempo você já tá? Uns 2 anos, mais ou menos. Uns 2 anos. E você já leu bastante obras, livros de Guimarães Rosa? Como que é seu entendimento? Eu comecei a ler Grande Sertão Veredas, mas ainda não terminei. Terminou. E você gosta de ser miguelim? Sim, é muito bom. Imagina. Sim. Tá bom. Então você recita pra gente um trecho, uma parte do livro pra gente? Por Sim, favor. claro. Joca Ramiro era meu pai. Riobaldo, escuta, pois então. Joca Ramiro era meu pai.
Teodorim disse. Não sei se estava pálido muito e depois foi que se avermelhou, devido que abaixou o rosto para mais perto de mim. Encerrou aquela surpresa, sentei em cima de nada e eu criei tão certo, depressa, que foi como sempre eu tivesse sabido aquilo. Menos disse, espiei Teodorim, a dura cabeça levantada, tão bonito, tão sério, e corri lembrança em Joca Ramiro. Porte lúcido, passo ligeiro, as botas russianas, a risada, os bigodes, o olhar bom e mandante, a testa muita, o topete de cabelos anelados, preto, brilhando. Como que brilhava ele todo. Porque Joca Ramiro era mesmo assim sobre os homens. Ele tinha uma luz, rei da natureza. Que Teodorim fosse o filho agora de vez me alegrava, me assustava. Vontade minha foi declarar. Redigo, Teodorim, estou com você assente em todo o sistema e com a memória de seu pai. Mas foi o que eu não disse. Será por quê? Criatura gente é não e questão. Corda de 3 trentos, 3 tranços. De um aceso de mim eu sabia, era que eu, as loucas, gostasse de Teodorim. E também recesso do modo, a raiva incerta. Por ponto de não ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Relembro Teodorim, minha mulher que não me ouça, moço. Toda saudade é uma espécie de velhice.